Salam aleikum, pessoal. Aqui mais um vídeo do canal. Espero que vocês estejam bem, se Deus quiser. E o que eu tenho para falar hoje, eu vou tentar fazer em várias partes, tá? Talvez fique até um pouco longo o vídeo, espero que não. Mas eu tava estudando muito essa semana, tava. Muito também não, né? Mas a gente tava estudando essa semana no trabalho, aqui em casa e tudo mais. Mas assim, o suficiente para poder trazer alguma coisa digna para vocês, entendeu? Então, eu lembro que eu fiquei de falar sobre o que era califa e sobre o que era vizir, que ficou pendente do último vídeo, que eu não sabia o que era vizir. O califa, eu vou introduzir o, isso tudo depois com o que eu vou falar, tá bom? O califa, ele é o líder do Estado Islâmico. Assim, isso por senso comum. Porque, na verdade, existe um conceito que se chama Khalifa, e que é de um legatário na Terra. Deus, quando fala no Corão que ele fala para os anjos que vai designar um legatário na Terra, ele fala isso com todas as letras e ele usa o termo Khalifa. Não é califa, ok? É Khalifa. Porque, na verdade, a transliteração, o KH, para o brasileiro, ele lê califa. KH alifa, né? Mas o certo seria ler Khalifa, com um Ra, que é uma letra em árabe que usa o som gutural do Ra, tá bom? Então é o seguinte, o Khalifa, ele é o legatário de Deus na Terra, o tem um nome para isso. Ele é o herdeiro de Deus na Terra, tá bom? Então, o líder máximo do Estado Islâmico seria o líder máximo dos seres humanos, correto? E que seria o legatário de Deus na Terra. Só que, na verdade, não existe uma pessoa que represente Deus na Terra, porque Deus a gente vai falar com ele diretamente. Entenderam? Então não tem como, por exemplo, rezar para esse Khalifa e falar: ah, Khalifa, por favor, resolva meus problemas e tal. Não, só Deus pode fazer isso. Então, foi um título que foi perdendo aos poucos, não com esse sentido, na verdade, né, de idolatria, mas porque ele foi perdendo sentido, porque as pessoas iam substituindo os halifas pelos filhos, pelos herdeiros. Eles não faziam uma votação, não existia um escrutínio democrático ou justo, necessariamente não necessariamente democrático, mas justo para designar o próximo califa. Então foi se tomando nos califados, né, nos ditos califados islâmicos, foi se tomando califado omíada, califado fatimida, foi se tomando os califas. Eu não sei muito sobre esses califados, não, apesar de eu já ter estudado. O que eu sei é que existiram muitos califados e que em cada califado era propugnado uma sociedade. E que essa sociedade ela governava, por exemplo, no último califado, que foi o turco otomano, os otomanos eram os líderes, ok? E, e eram turcos, ok? Então, geralmente, quando se desenhava no Brasil, o turco, tal, não sei o que, não sei o que lá, é o muçulmano que vinha da Turquia como turco, e aí chamavam ele de turco, ok? É um exemplo do califado, do- da herança que o califado deixa, do legado que o califado deixa, tá bom? E os vizires são membros da sociedade do califado, só que eles são governadores, como se fossem governadores de um império. Pensem assim, governadores de um império. O califado era muito grande e o poder, para descentralizar o poder da mão do califa, ou do califa,
eram designados vizires. E esses vizires, eles governavam os 4 cantos do califado, tá bom? É o que eu sei sobre o assunto. E o que interessa saber? O Estado Islâmico, ele não existe hoje de uma forma aberta, tá? Talvez de uma forma fechada, de uma forma inconsciente. Eu acredito que no inconsciente dos muçulmanos o califado exista e necessariamente ele passa por milhares de mãos, né? Por centenas de mãos, centenas de milhares de mãos que fazem com que ele aconteça. Porque é como se fosse um governo interino, um governo fixo, um governo natural dos seres humanos. Um governo físico, né? Pensa assim, um governo físico, um governo que não perdesse as estruturas. Para mim é isso. Então, existe um califa, existem os vizires, só que eles são espalhados por aí com outros nomes, ok? E dentro de um mundo global, de um mundo globalizado, de um mundo capitalizado, de um mundo materializado, tá bom? Já com um diagnóstico marxista, onde o capital é o que rege, e não necessariamente os seres humanos. E o que tem a ver, o que isso tem a ver com todo o nosso escopo aqui da- do canal, né? O nosso canal, ele visa encontrar a, a interseção entre a geografia, a teologia islâmica, talvez a educação, se assim for, a educação. Isso é um projeto maior, tá? Feito por mim, chamado de Geolinks 1440, vocês já devem ter ouvido, e que e que tem o propósito nas redes sociais ter essa multilateralidade. Bom, enfim, e a tecnologia, né? A tecnologia como uma forma de não falar de religião para os mais conservadores, não falar de religião e aí falar de tecnologia. Então, eu pesquisei sobre ecoteologia islâmica, aliás, ecoteologia, né, no Brasil. A ecoteologia no Brasil, ela é cristã. E a ecoteologia fora do Brasil, ela geralmente tende a ser islâmica, porque a teologia islâmica é a única teologia que realmente se preocupa com ela mesma, entendeu? A teologia convencional cristã, ela tem a ver, ela tem seu centro, só que ela é muito cristocêntrica. Então ela tende a ser muito mais seletiva. E a teologia islâmica, ela tende a ser mais aberta, mais inteirada das ciências, ok? Para ela não existe essa briga entre ciência e religião. A ciência caminha em conjunto com a religião. Então, por exemplo, nós encontramos temas, por exemplo, como o califado, por exemplo, a hereditariedade de Deus, hereditariedade de Deus não, falei besteira. Mas a, a herança de Deus na Terra. Eu tô com dificuldade de lembrar desse termo herança, porque eu não costumo usar muito. A herança de Deus na Terra, o legatário de Deus na Terra. E outro termo muito utilizado na ecoteologia islâmica, que é o de equilíbrio, que é o de mizan. Então existe até, eu descobri esses dias que existe estudando, né, que eu estava falando para vocês que estava estudando, eu descobri que existe uma frente ambientalista muito forte na teologia islâmica, que é o do Mizan. Eu posso só deixar o link aqui para vocês, aqui embaixo, aqui embaixo, né, como falam os blogueirinhos. Enfim, desculpa. O link pro Mizan, que é uma proposta internacional de ambientalização das pessoas. Porque é o seguinte, Mizan significa equilíbrio. Então, por exemplo, se a vida em equilíbrio na Terra, a vida na Terra sem equilíbrio,
leva a todos esses males que a gente está vendo de aquecimento global. Aquecimento global não necessariamente, porque o aquecimento global ele tem uma causa muito histórica, né? Ele tem uma causa muito arraigada na geologia terrestre e tudo mais. Então, a vida do equilíbrio pelo equilíbrio é um ponto interessante, porque ele tem a ver com como o ser humano interage com o meio. E se o ser humano interagir de uma forma desequilibrada com o meio, gera todas as injustiças que a gente vê hoje, como, por exemplo, desapropriações, injustiças, tirania, materialismo aplicado, o materialismo na, 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 na prática, ele condiz, desculpa, vontade de espirrar, ele condiz com o sionismo, por exemplo, entendeu? Que é um mal que a ser extirpado da face da terra, porque é o estilo de vida globalizado dos Estados Unidos que eles implantaram e que deu origem à geração do poder, né? Essa geração do poder, que é um poder transfigurado, mas que é um poder legítimo, porque exerce influência na vida dos seres humanos. A gente pode falar, eu não sou materialista, mas o outro que é materialista, ele tem poder de comprar uma casa do seu lado e colocar o som na máxima altura. E você vai ter que ficar chamando a polícia, vai ter que ficar se desdobrando em meios, em atitudes de parar essas pessoas que estão fazendo mal. É o que acontece bem ou mal no sionismo e na, na opressão na Palestina. E que não existe nenhuma forma de subterfúgio, não existe nenhuma forma de válvula de escape, porque é pura e simplesmente tirania do capital. Então, a vida sem equilíbrio, ela gera esse tipo de mal, entendeu? Então, eu tava lendo também sobre ecopolítica, ecologia política, na verdade, ecopolítica não, mas ecologia política, onde tem o livro do professor Marcelo Lopes de Souza, da UFRJ, que eu comprei, e é muito bom o livro, é uma introdução à ecologia política, né? Ambientes e territórios, então, uma introdução à ecologia política, onde ele versa sobre a injustiça ecológica, uma eco-injustiça, né? Uma injustiça na ecologia política. E que tem a ver com a desapropriação das pessoas por conta do meio que é um meio protegido, por exemplo. Ele versa sobre, deixa eu ver se eu lembro o conceito, de, de buffering, que é digamos, uma zona de impacto, uma zona de amortecimento se eu entendi bem, é uma zona de amortecimento do, da população em relação à natureza. Vamos pôr assim. A natureza ela tem uma zona de impacto que ela precisa ser parada, entendeu? Porque senão ela vai ser destruída a natureza, ok? Então esse buffer, essa zona de impacto, essa zona como eu falei antes, zona de uma zona de impacto, pensa assim, ela tende a estar na mão do capitalista, na mão do governo, que é um governo que está em prol do capitalista. Ou, necessariamente, se a gente votar certo, né, da próxima vez que for no Rio de Janeiro e tal, ele usa o exemplo do Rio de Janeiro. Eu não voto aqui em Resende no momento, mas passou as eleições agora, eu não votei em ninguém, eu justifiquei meu voto. E ganhou o que estava previsto para ganhar. Um de centro-direita, centro-esquerda, centro. Um malandro de centro. Muito bom, inclusive eu apoiaria ele. Mas. é, enfim. O que acontece é que existe muita discussão
a respeito da ecoteologia e da ecologia política por aí. Só que não se tem muita informação sobre isso, porque não se tem muito contato disso com as pessoas. E o contato do Geolinks 1440, que é essa rede social, ela tem justamente por atentar vocês desse equilíbrio que a gente tem que ter com relação ao meio ambiente. De, por exemplo, é, é, os sionistas, eu esqueci o nome deles, mas os caras que vão lá e povoam a terra do palestino, enfim, eles cortavam árvores, eles tocavam fogo na colheita dos palestinos, isso tudo para desapropriarem eles das terras. E aquele pessoal lá do kibbutz, dos kibbutzim, eles estabeleciam seus kibbutz e desapropriavam os palestinos colocando fogo nas oliveiras deles, etc. Então o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, por exemplo, dizia que não se deve cortar árvores em período de guerra, não se deve matar mulheres, não se deve matar crianças, não se deve matar idosos. Isso tudo faz parte de um equilíbrio, seja na guerra, seja na paz, que tem a ver com o equilíbrio do ecossistema. E que poxa, se existe um settler, né? Vem o nome em inglês, mas não vem o nome em português. Um settler, que eu vou ficar com isso o tempo todo. Um settler, um sionista, que ocupe a terra de um palestino e que ele coloque fogo na colheita, já é um sinal de que tem algo de errado. O problema é esse. Já é um sinal de que tem algo de errado. Por quê? Porque não porque o profeta disse, mas porque que a paz de Deus estejam com ele, mas porque existe uma injustiça por detrás disso, que é justamente se a gente não for olhar pelo lado do profeta, que a paz de Deus estejam com ele, ter proibido isso, se fosse uma pessoa convencional, se você for olhar a fundo o que está acontecendo, acaba por ser uma injustiça. Eu não sei dizer por quê, porque eu não vou a fundo mais. Eu fico no superficial e falo, poxa, não, realmente é uma injustiça porque o profeta fala para eles não cortarem árvores, etc. É assim que funciona na minha cabeça, eu peço respeito, eu acho que é só isso. Então, esse respeito, por exemplo, é uma forma de você exercer o equilíbrio, o mizan, entendeu? Então, se você for a fundo, poxa, vamos ver, vamos analisar de fato. Se existe uma desapropriação, que já é, por sua vez, já tá na cara, entendeu? Uma desapropriação. Por que eles estão tentando desapropriar os palestinos? Porque a terra é deles? Quem disse que a terra é deles? A Torá? Tá bom. Mas e os outros rolos de religiões inteiras que existem no mundo? Por que cada um tem a sua terra? Ok? Por que cada um não pode. Por que se um hindu fizesse. Por que se um muçulmano fizesse isso, seria taxado como criminoso, seria taxado como terrorista? Vamos pegar um exemplo de um afrodescendente no Brasil. Se ele fala que um orixá mandou ele ocupar a ilha do governador e ele começa a colocar fogo na casa das pessoas, porque o orixá mandou, ele ia ser preso, ele ia ser escorraçado. Primeiro porque ele é negro. E segundo, porque não faz sentido. Tá bom? Então, esses sionistas têm esses ocupantes da Terra têm de força ao lado deles, é a força do capital, é a força dos Estados Unidos do lado deles. Tá bom? Então, tem a ver com esse tipo de abordagem. E eu só queria deixar para vocês a ideia do Mizan hoje, tá? E como ele se relaciona com o califado. O califado, por exemplo, é um outro conceito muito utilizado, porque o ser humano é o legatário de Deus na Terra. Ele utiliza a Terra como se Deus quisesse.
para bem de Deus, tá bom? Para bem de todas as pessoas, para adorar a Deus. Então, para a teologia islâmica, isso é muito importante, porque eu não vou matar um ser vivo se eu não tiver um interesse, não, mas uma intenção por detrás daquilo. Os animais, eles são mortos no Islã com o abate halal. Você corta o pescoço da cabra, do boi, da galinha, você corta falando bismillah. Você corta em nome de Deus. Entendeu? Você não mata simplesmente, torce o pescoço da galinha, arranca a coisa da galinha e come. Porque é natural, porque ela tem que servir ao homem. Não. Você vai matar aquilo porque você tem uma necessidade para o seu corpo. Carne é uma coisa que é muito gostosa, é o rei do prato, como dizia o profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele. É o rei do prato. E você tem a necessidade da carne. Você tem o instinto para comer a carne. É uma questão de fitra, é uma questão de instinto de adoração primitivo, um instinto primitivo de adoração, um instinto natural. Então, se você tem esse intuito de você consumir a carne, você mata o indivíduo em nome de Deus e consome sua carne. É diferente de você matar por esporte, o que é proibido no Islã, ok? Você matar por esporte é proibido. Então, existe um motivo para você cortar uma árvore. Se você quiser construir um móvel, não que seja em larga escala, eu estou falando em pequenas quantidades, digamos assim. Você tá vivendo no campo, você precisa de lenha. Você corta uma árvore, você pega uma árvore que esteja morrendo e tal, é até melhor. Você pega uma árvore que esteja morrendo, a natureza já vem pronta para isso. Então, esse equilíbrio tem a ver com o fato do ser humano ser o legatário de Deus na Terra, porque ele não vai utilizar, ele não vai matar um animal injustamente, ele não vai matar um animal, ele não vai cortar uma árvore, ele não vai poluir um rio injustamente, ele não vai poluir um rio porque custa muito dinheiro para fazer o licenciamento ambiental, então eu vou poluir esse rio. Então, não, ele não vai ter a indústria. Ele não vai poder ter indústria. Ele vai ser guiado pelo seu senso de moral e não vai ter indústria. Então, o califado ele é justamente isso. Ele é esse governo com o mizan, com o equilíbrio, tá bom? Então, isso é extremamente importante para a situação ambiental de hoje, porque não diz só respeito à natureza física, que é irremediável, na minha opinião, o que está acontecendo com a natureza física, tá? Mas com a natureza humana também. Por quê? Porque nós precisamos de equilíbrio e o equilíbrio virá a gente querendo ou não, tá bom? É isso que eu tenho para hoje, gente. Obrigado pela atenção. Se vocês gostaram, curtem, comentem e compartilhem. Vocês podem comentar sobre a questão do califado, vocês podem comentar sobre a questão do Mizan, vocês podem comentar sobre a questão do vizir. Ah, eu não entendi o que é vizir, deixa que eu coloco um resumo para vocês do que eu li, tá? E obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Salam aleikum.